Você já ficou pasma por estar com um cara, estar tudo indo bem e de repente esse cara se afasta sem nenhum motivo? Hoje eu vou te explicar como é que o homem age, o que se passa na cabeça do homem e o que deve estar acontecendo para que ele se afaste sem nenhum motivo. E o que fazer nesse tipo de situação para tudo mudar ao seu favor, né? O jogo da mesa da sedução começar a vir ao seu favor. Então presta atenção que até o final desse vídeo eu vou te explicar o que fazer também no momento em que o homem começa a se afastar, ok? E te explicar por que homens fazem isso. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, né? Coach de relacionamentos já há mais de 6 anos, dando palestra por todo o Brasil e técnicas de prazer íntimo dedicado a você, mulher. Então se inscreve no canal e aperta no sininho do lado do inscreva-se para você ser notificado no seu celular toda vez que sair um vídeo novo. Antes de aprender a reagir, né, perante um cara que se afastou, você tem que entender que existem dois tipos de situações e essas duas tipos de situações diferentes devem se comportar de modos diferentes. Você deve reagir de modos diferentes. Quais são as duas? Primeira é quando você está num relacionamento recente, onde vocês se veem algumas vezes, né, nem tem um relacionamento tão profundo assim. E também temos a segunda situação, que é quando um cara se afasta num relacionamento que já vem tendo mais intimidade, você já tem um tempo, né, bom juntos, ok? Podem até não estar namorando ainda, mas já tem um relacionamento mais íntimo, né, mais prolongado, mais de longo prazo, ou também estejam namorando. Então, nessas duas situações, deve-se agir de modos diferentes. Eu vou te explicar agora. A primeira dica, quando você lida com um cara que você está conhecendo ou está ficando, ele se afasta, é não tente saber por que ele se afastou. Quando a gente tenta entender por que o cara se afastou no começo de uma relação, a gente acaba ficando louco em saber. Você acaba procurando mais motivos para saber por que ele está se afastando. E você nunca irá saber. Por dois motivos simples, tá? Primeiro porque você não tem envolvimento emocional ainda, né? Ele não se envolveu emocionalmente ao ponto de você saber quais são os detalhes que fizeram ele se afastar. Como ele está numa relação muito no começo, se você perguntar para ele o porquê que ele se afastou, provavelmente ele vai mentir. Ou seja, se você abrir espaço para fazer essas perguntas, vão dar espaço para surgir mais medos e inseguranças dentro de você. Então a primeira coisa que você não deve fazer é não pergunte para ele por que ele se afastou, por que ele anda sumido. Tá? A gente vai tentar buscar ainda informação, ele vai se afastar mais ainda. Então não tente saber, porque não tem como saber quando o cara ainda está no começo da relação. Ok? Porque existem vários fatores. E muitas vezes um dos fatores é que ele estava querendo só uma mulher para transar com ele e ele quer simplesmente curtição. Ou talvez alguma coisa você tenha falado, só que se você ficar pensando muito no que eu fiz, será que ele arranjou outra? Será que eu falei alguma coisa errada? Você vai ficar louca, ok? Então no começo da relação tem essas nuances que você precisa entender. Quando uma pessoa está se afastando de você e você quer tentar a aproximação, né, isso vai reforçar mais ainda o fato de ela se afastar de ti. Mas o que você precisa fazer nesse tipo de situação? Muitas das vezes, o principal não é tentar se aproximar, tá? Evite isso. Porque quando a gente tenta demais se aproximar, fazer tudo para ter a pessoa que se afastou e não deu nenhum motivo, muitas vezes está no começo da relação, muitas vezes isso diz muito sobre você, para ele. Entendeu? Eu mal tô ficando com ela, eu mal dei uma afastada, ela já fica buscando eu toda hora. Isso vai revelar muito sobre você, ou talvez fazer ele interpretar você de uma forma muito errada, né? Ele interpreta os seus comportamentos e acaba criando uma personalidade na mente dele sobre você que você não tem. Só que o fato de você ter ido atrás dele e buscado e ficar desesperada já mostra muitas vezes quem você é na cabeça dele. Só que aí, uma das coisas que eu vou te recomendar fazer, que aí começa o processo de como agir nesse tipo de situação, é começar a focar em ações de atração. Eu vou te explicar um dos exercícios que você vai fazer aqui para começar a mudar todo esse parâmetro de conquista sobre esse cara. Em uma escala de 1 a 10, se pergunte o quanto você se sente atraída nessa pessoa. O que falta para chegar até 10 para você ser uma mulher realmente de estima alta? Ou seja, coisas que estão no meu controle. A partir daí, né, você dedicando o seu tempo a isso, é aí que ele vai ter que provar para você o quanto ele está disposto e o que ele está disposto a fazer para você
simplesmente tirar um pouco do seu tempo, que já está focado em melhoria, em coisas importantes, e o que ele deve fazer, o que ele está fazendo para que você abdique um pouco do seu tempo para dar atenção a ele. Entendeu? Quando a gente foca em algo importante que nos levanta e principalmente nos melhora e que nós focamos naquilo, só uma pessoa muito importante e realmente que mostra o seu valor faz com que a gente perca um pouco de opa, peraí, deixa eu tirar um pouco do meu tempo para ela. Entendeu? Porque você não tira, se você dá o tempo para ele a qualquer momento, ou qualquer pessoa tira o seu tempo, o que você está fazendo de importante? Pessoas importantes, elas primeiro avaliam por que eu deveria dar meu tempo para aquela pessoa. E aí, as pessoas que estão querendo o tempo dela dão muito mais valor. Pega o Bill Gates, por exemplo. Provavelmente o Bill Gates, quando vai dar tempo dele para alguém, ele seleciona as pessoas. Tá, o que essa pessoa faz por mim ou tem em valor que eu vou abdicar do meu tempo para prestar atenção nela? E normalmente as pessoas que vão atrás do Bill Gates querem fazer de tudo para arranjar um tempo dele, porque ele tem muita coisa para fazer. Se o Bill Gates fosse um cara que não tivesse nada para fazer no dia, não tem valor agregado no tempo dele. Entendeu? Agora, vamos falar de relacionamento de longo prazo. Um relacionamento que vocês já estão juntos, ok? Num relacionamento desse, eu não recomendo você começar a fazer críticas e acusações para ele, né? Perante o afastamento dele. Porque muitas vezes o nosso impulso, né? O seu impulso é, vou criticar ele, vou falar, você não me dá mais atenção, você faz isso e aquilo. Críticas e acusações vão fazer você matar qualquer tipo de chance de ele realmente te dar valor. Então, primeira coisa, não faça isso. Ao invés disso, faça uma inspeção pessoal. O que você sente quando você sente raiva, ok? Depois você escreve também coisas que podem ter feito ele se afastar de você. Começa a fazer a inspeção pessoal. Será que eu sou muito impulsiva? Quais são as possíveis coisas que fez ele se afastar? Porque você precisa primeiro ver o seu lado da história, entendeu? Porque às vezes você quer muito saber por que ele se afastou, mas você não faz uma inspeção para saber, eu posso ter feito alguma coisa realmente que fez ele se afastar? Os meus medos, anseios, né, eles podem aparecer de uma forma diferente. Comece a escrever, né, principalmente o que eu sinto, qual é a reação que eu tenho em determinadas emoções. Quando eu estou com raiva, qual é a ação que normalmente eu tenho na relação? Comece a fazer essa inspeção, tá? Então, continue fazendo-a para que você tire um pouco do peso das costas para poder avaliar. Você só sabe que você está na sua mochila quando você para ela, tira e começa a olhá-la, certo? Começa a tomar responsabilidade do seu lado do relacionamento, tá? Quando a gente começa a avaliar tudo isso, a gente principalmente começa a ver um pouco do nosso lado da história. Coisas que a gente acaba não vendo, porque a gente só vê coisas que estão acontecendo na nossa frente, não o que realmente está acontecendo aqui dentro. Então, quando você começa a fazer pequenas mudanças na tua vida, há uma reavaliação, começar a perceber as coisas dentro de você, começar a entender um pouco sobre o que eu estou fazendo que está fazendo ele se afastar, tudo muda na relação. Quando você muda, a relação ao todo muda. E aí, eu recomendo você ir para a segunda etapa, que é você procurar o que há nos depósitos emocionais dele. O que significa isso? Muitas vezes está faltando algo na relação que você não percebeu ainda. E só você entrando numa introspecção e se perguntando que você vai descobrir. Por exemplo, quando foi a última vez que eu elogiei ele? Ele gosta de presente? Quando foi a última vez que eu dei um presente para ele? Ou seja, algo simples como fazer uma refeição ou levar os cachorros para passear. Muitas vezes é só isso que está faltando, né? E você não se perguntou ainda. Então focar nos depósitos emocionais e revirar o que está faltando nesse depósito dele, né, que não foi preenchido, pode fazer com que a relação ela se encaixe perfeitamente. Eu já vi muitos casos de pessoas que só mudaram isso com apenas um conselho que eu dei em uma mentoria e mudaram muito o relacionamento deles. Então ela falou, cara, Diego, eu tive uma cliente minha que falou exatamente assim na mentoria minha. Diego, eu só mudei isso que tu falou, o relacionamento anda de vento em polpa. Porque eu não tinha analisado esse aspecto ainda, até dar o estalo na minha cabeça, até explicar. Então, muitas vezes é só isso que falta você fazer. Agora vem o passo mais importante, que é destrancar o cofre de vulnerabilidade. O que acontece? Muitas vezes, quando algo errado vai acontecer na relação, provavelmente você vai acusar ele de fazer algo, né? Mas o que eu recomendo aqui é mudar o padrão. E eu vou te dar um exemplo de como fazer com que ele entenda um pouco mais você e não há atrito e principalmente você mude e ele nunca pense mais em se afastar. Que é o quê? Ao invés de você fazer acusações, tá,
sobre a pessoa dele, você começa usando frases com o eu. Eu me sinto assim quando você está longe. Eu me sinto meio desprotegida com a sua ausência às vezes, sabe? Eu me sinto meio sozinha. Eu não me sinto bem cuidada. Eu vejo que você anda chegando bem tarde, sabe? Eu me vejo cansada quando eu tenho que fazer tudo. Eu tô me sentindo muito cansada. Usar essas palavras, tá? Mostram que você tem, né, um lado que ele precisa entender. Você não está acusando ele de nada. Você está falando para ele como você se sente, entendeu? E aí que vem a sacada. Ninguém pode negar as emoções que você sente para você. Ou seja, não se pode negar o sentimento de alguém. Se você fala, por exemplo, eu estou me sentindo chateada. Como é que eu vou falar? Não, você não tá não. Não tem como falar, sabe por quê? Porque você está sentindo. Não tem como negar isso. Entende? Agora, não precisa falar coisas do tipo, você está chegando em casa tarde, você deve estar me traindo, ou você não me ajuda em casa, porque isso acomete acusação. Então, ele pode dizer, eu estou fazendo isso, ele pode negar isso, porque você está acusando ele. Você não está falando o que você está sentindo, você está acusando ele. Então ele pode negar tudo aquilo que você fala, sem falar que gera atrito. Então quando você acusa ele, você está chegando tarde, você deve estar me traindo, você não me ajuda em casa, você está me deixando sozinha. Essas acusações fazem o quê? Ele retroceder na relação. Eu não estou dizendo aqui que você está errada, tá bom? Pode ser sim que você esteja certa. Porém, quando você usa o eu, faz com que esse seu namorado, esse cara, comece a entrar na sua mente. E isso quer dizer o quê? Opa, eu tô realmente fazendo uma besteira. Eu tô agora entrando na mente dela e sentindo exatamente como ela se sente. Isso que causa esse efeito, entendeu? Quando você acusa, não causa. Agora, quando você fala o eu, ele fala, caramba, ela tá se sentindo assim. Não tem como negar. Isso faz ele entrar na tua mente e entender muito mais. Isso faz ele não se afastar. Claro que você precisa delimitar limites na relação. E aí vem uma pergunta importante. A pessoa, a mulher mais admirável no mundo para você, como ela agiria em uma situação específica? Pensa nisso, né? Muitas vezes você só precisa começar a notar algumas nuances na relação para começar também a dar oportunidade para outras pessoas te darem, né, uma oportunidade de te provarem o que elas têm a dar para a relação. Entendeu? Muitas vezes o cara que está se afastando de ti, ele só está se afastando porque ele quer pegar um monte de mulher. E você fica atrás dele por quê? Porque você não dá espaço para outra pessoa. E aí você fica naquela guerra de ego. Mas calma, existe uma maneira de fazer um cara que se afastou e está longe, sumiu, desapareceu, correr atrás de você, tá? Primeiro você precisa gerar valor. E para gerar valor, 70% dos valores que fazem a mulher deixar o homem de 4 por ela é na cama. Então, se você quiser aprender a fazer um cara ficar de 4 na cama por você, eu tenho uma aula, um workshop, né, que eu promovi e a turma está aberta, que é o método Mulher Boa de Cama. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo para você acessar e ali nos comentários também, tá? Então, lembre-se, nada de acusações, sempre use o eu para fazer com que ele se conecte a você. Se você quer gerar conexão emocional com um homem, é falando o eu e não acusando ele, ok? E agora, quer se tornar a melhor na cama da vida do homem? Clica na descrição do vídeo agora ou também nos comentários. Clicando na descrição ou nos comentários, você vai para uma página, digita o seu e-mail, já tem acesso a uma aula gratuita que vai te explicar o como deixar o homem pirado na cama. Tá bom? Te espero ali na videoaula.